1 Coríntios no capítulo 12, todos encontraram? Amém? 1 Coríntios 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando éreis pagãos, de uma maneira ou outra fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Nós estamos no verso 9. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Senhor, nós estamos debruçados diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós temos certeza e convicção de que nada podemos fazer sem o Senhor aqui, mas nós sabemos que com o Senhor nós podemos todas as coisas, e nós declaramos nossa total dependência ao Senhor para aquilo que está acontecendo neste culto. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor faça a Tua obra completa nessa manhã, que nós não sejamos barreiras, nós mesmos não sejamos obstáculos para que o Senhor não faça aquilo que o Senhor quer fazer, mas em nome de Jesus, que nós possamos ser cooperadores com aquilo que o Senhor está fazendo, cooperadores do Senhor Jesus. Nós queremos sim, Senhor, ajudar, queremos estar disponíveis, dispostos, Senhor, àquilo que o Senhor está fazendo nessa manhã, para que o Senhor faça tudo o que precisa ser feito. Nós queremos ser uma igreja completa, uma igreja que flui, entende bem os seus dons naturais, que flui nos dons espirituais e que exerce seus dons ministeriais. Em nome de Jesus, assim, nós saberemos que o Teu nome, Senhor, vai ser conhecido por todos, porque haverá quem pregue e assim poderão ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Então vou recapitular, porque nós temos aqui alguns irmãos que nos visitam, sejam bem-vindos inclusive. Desde o ano passado nós viemos falando aqui sobre o discernimento do corpo. Em 1 Coríntios no capítulo 11, a Bíblia fala assim, que aquele que come e bebe indignamente, se não discernir bem o corpo de Cristo. E falando sobre discernir o corpo de Cristo, a gente falou que dá para discernir verticalmente e horizontalmente. Verticalmente, porque quando nós tomamos uma refeição da ceia, nós sabemos que não é uma refeição comum, mas é algo com o Senhor, é uma aliança, um memorial com Deus. E discernir o corpo no sentido horizontal quer dizer que eu conheço que o meu irmão é parte daquilo que eu também sou. Quer dizer que eu sei qual é o encargo que o meu irmão tem. Quer dizer que eu conheço os dons que o meu irmão carrega. E quer dizer que eu faço parte daquilo que ele está fazendo parte também. E nós juntos atuamos para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Vocês estão comigo, né? Glória a Deus. E depois nós falamos aqui no culto da virada sobre ocupar lugares, que o Senhor preparou um lugar para você dentro do corpo, e que não ocupar esse lugar pode ser pecado também. Não ocupar esse lugar pode ser uma falta, um desfalque, pode ser um déficit na sua fé e na sua vida cristã. Pode ser que você não esteja vivendo a sua vida cristã completamente se você não estiver ocupando o seu lugar no corpo. E não necessariamente você precisa trabalhar dentro da igreja. Talvez você seja alguém que atua do lado de fora das paredes. Na verdade, todos nós precisamos atuar do lado de fora. Amém? Mas talvez você só atue lá fora. E está tudo bem também. Tá certo? O importante é que todos saibam que você é parte do corpo, que os irmãos saibam o que você faz, que os irmãos saibam quem você é, para que a gente possa ajudar uns aos outros a cumprir o nosso chamado. Amém? E quando eu falei sobre discernimento do corpo, nós falamos aqui sobre dons naturais. São os dons que o Senhor Deus
nos dá quando nós nascemos. Está lá em Romanos capítulo 12 a lista desses dons: o dom de servir, o dom de misericórdia, o dom, tem uma lista grande lá, de administração. E a gente viu que esses dons a gente não precisa do Espírito Santo para cumprir, porque é algo que está em nós desde o nosso nascimento. E tem gente que sabe administrar mesmo sem ser cheio do Espírito Santo e nem sequer conhecer Jesus. Amém? E nós começamos a construir um caminho falando que os dons naturais, que são esses dons que a gente já nasce com ele, vão apontar para os dons espirituais e ministeriais que nós carregamos, que eles estão interligados, que eles fazem conjunto com o outro. Nós entendemos então que, nós demos exemplos aqui, que os irmãos que lidam com esse dom de misericórdia, por exemplo, que é o dom de quem lida com gente miserável, é alguém que vai fluir muito nos dons espirituais de cura, dom de fé, de operação de milagres. Por quê? Porque é necessário quem está numa situação de miséria viver milagres, viver cura, e enfim. E depois esse irmão muito provavelmente será um evangelista nos 5 ministérios. Está claro para vocês que a gente está construindo esse caminho? Amém. E hoje nós vamos falar então sobre os dons espirituais. Esses dons já não é o próprio Deus quem dá a mim e a você, não é o Deus Pai, mas é o Espírito Santo de Deus quem derrama esses dons sobre aqueles que são salvos e remidos no Senhor. Por isso, querido, se você aceitou a Jesus, se você um dia se declarou dele, como nós declaramos aqui hoje, se um dia você se batizou nas águas, né, e desceu as águas do batismo, você nasceu de novo. Neste momento o Espírito Santo de Deus fez morada no teu coração e te encheu com a presença e com a pessoa dele, para que você seja capaz de potencializar todos os seus dons naturais com os dons espirituais. Então tudo aquilo que você já é, tudo aquilo que você já tem, as suas características, personalidades, habilidades, serão potencializadas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é capaz de fazer você, que tem uma boa eloquência, por exemplo, pregue ainda com mais eloquência, não só pela técnica, mas também pelo poder do Espírito Santo para te revelar uma palavra de sabedoria, por exemplo, para te dar uma palavra de conhecimento, para te dar profecia. Por isso, você foi feito pelo Senhor para cumprir um propósito, e o Senhor te deu algo poderoso em suas mãos, que é o seu próprio talento natural. Você precisa se conhecer, saber quem você é, mas você precisa depositar tudo isso diante do Senhor, para que Ele potencialize quem você é na presença dEle, para que você seja ainda melhor. E essa mensagem aqui, gente, não é uma mensagem como quem quer trazer um treinamento para você. Não sou um coaching evangélico, eu não tenho, né, muita coisa contra alguns deles ali, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, não é um treinamento, é um impulso. Porque eu olho para os nossos irmãos que estão aqui na casa e eu vejo como são preciosos. Nós sentamos nesses dias ainda com mais frequência com os nossos irmãos na mesa, e a gente vai conhecendo os nossos irmãos mais de perto, e como a gente tem gente boa nessa igreja. Os nossos irmãos são muito preciosos, e nós sabemos que esses irmãos que são cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios eles forem, mais o Senhor vai bradar neste lugar, mais o Senhor vai fazer neste lugar, mais o Senhor vai crescer, e o nome dele vai ser manifesto, vai ser conhecido nessa cidade. Por quê? Porque nós somos uma igreja saudável, completa, uma igreja que entende seus dons naturais e que flui nos dons espirituais para exercer os seus dons ministeriais. E o apóstolo Paulo, o melhor trecho bíblico para falar sobre dons espirituais é 1 Coríntios 12. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, começando assim: a respeito dos dons, meus irmãos, eu não quero que vocês tenham desconhecimento, ou não quero que sejais ignorantes. Alguém leu assim na sua versão? Não quero que sejais ignorantes. E o apóstolo Paulo quer dizer aqui, não que os irmãos ignorem a existência dos dons, porque existe uma linha de teológica que diz que os dons cessaram quando a Bíblia foi completa, quando o canon bíblico fechou, porque eles usam o texto bíblico. Gente, vamos por partes aqui, que começou a vir muita ideia ao mesmo tempo, eu preciso de ajuda comigo mesmo. 1 Coríntios 13 diz que havendo línguas elas cessarão, e havendo profecia cessará, o amor contudo continuará para sempre, mas quando vier o que é perfeito. Então esses irmãos entendem que quando a Bíblia foi fechada e completou, quer dizer então que
cessaram os dons porque está completo. E a gente não precisa mais dos dons porque a palavra já está toda revelada a nós. Mas a Bíblia também fala em 1 Coríntios 13 que o conhecimento cessará, e o conhecimento não cessou. E inclusive os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons cessaram, eles são os mais assíduos na questão do conhecimento. Eles são quem mais buscam conhecimento, né? E a gente consegue tranquilamente, irmãos, caminhar com eles, irmãos presbiterianos, metodistas. Eu não tenho nenhum problema porque eles entendem isso diferente da gente. Serão bem-vindos se vierem pregar aqui na nossa casa, porque é parte do corpo e eles entenderam dessa forma. E o Senhor vai mover com eles nesse formato. Mas nós entendemos que, se não, quando vier o que é perfeito, para nós, é quando vier Jesus Cristo de volta, nos levar para a glória. Aí cessarão profecias, cessarão palavra de conhecimento, cessará tudo. Por quê? Porque não há mais necessidade de evangelização, porque o Senhor já veio, buscou, resgatou a sua noiva, amém? Vocês estão comigo? Então quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas hoje, não veio ainda o que é perfeito, amém? Por isso nós acreditamos que os dons são para nós ainda hoje. O Senhor Jesus, quando Ele comissionou os apóstolos, Ele disse assim: como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E como que o Pai enviou Jesus? Jesus, Ele era homem, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu cansaço, mas Ele era cheio do Espírito Santo. Então como o Pai enviou Jesus, Ele também enviou a mim e a você. Como que Ele nos enviou? Homens, mas cheios do Espírito Santo. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar aos cativos, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos. Essa é a palavra que o Senhor Jesus leu na sinagoga, lá de Isaías, e Ele leu lá em Lucas capítulo 4, e quando Ele disse isso em Lucas 4, Ele estava dizendo: olha, o Espírito Santo de Deus está sobre mim, e Ele é quem me dá capacidade para ordenar uma tempestade se acalmar e ela se acalme. É Ele quem me dá autoridade e poder para dizer ao paralítico: anda, e ele anda, para dizer ao cego: enxergue, e ele enxergue. E Ele disse para mim e para você: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Amém? Vocês entenderam isso? Vocês são iguais a Jesus. Nós somos iguais a Jesus. Nós somos homens que têm o Espírito Santo de Deus. Tanto que Jesus disse: aquele que crer em mim farão as mesmas obras que eu fiz, e farão obras maiores ainda. Querido, experimente fluir nos dons. Experimente os dons espirituais. Vai devagarzinho, vai conhecendo, vai entendendo. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Hoje você vai conhecer um pouco sobre os dons. Aí quando você conhecer um pouco, você começa a experimentar. Vai de boa, vai na maciota. Aí você vai quietinho, vai fazendo devagarzinho, você vai aprendendo. Daqui a pouco você está fluindo naturalmente nos dons. Amém? E o Senhor, e o apóstolo Paulo continua nos ensinando, do verso 2 em diante, do 3, 4, 5, 6, vai até o 7, e ele vai falando assim que há diversas formas do Senhor atuar, há diversidade nos dons, há várias formas do Senhor fazer, e sempre ele termina: mas o Senhor é o mesmo. E aí ele dá uma razão para nós fluirmos nos dons. Qual que é a razão? Para que todos sejam beneficiados. Olha que coisa interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui no verso 7, no finalzinho, com a finalidade que todos sejam beneficiados. Alguém tem uma versão diferente da minha, o final do verso 7? De 1 Coríntios 12. Com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém? O que isso quer dizer, meu irmão? É que a gente vai buscar dons espirituais para a gente curtir para a gente entrar em transe no culto? A gente vai buscar dons espirituais para a gente poder falar para os outros que a gente fez? A gente vai buscar dons espirituais para a gente ser mais crente? A gente vai buscar dons espirituais para a gente conhecer mais Jesus? Não. Qual que é o motivo do Senhor derramar dons espirituais sobre a igreja? Para que a própria igreja seja edificada, para que os próprios irmãos cresçam uns com os outros. Então entenda, você não pode ter outra motivação para receber dons do Senhor. E o dom que Ele coloca, meus irmãos, Ele muitas vezes não tira.
E eu vou dizer uma coisa para você: muita gente começou com a motivação certa, Diegão. Muita gente começou pensando certo, pediu dons para que pudesse edificar o corpo, mas se desviou no meio do caminho. E agora nós precisamos ter misericórdia, paciência com esses irmãos e pregar para eles de novo, para ver se eles se convertem, se arrependem dos seus maus caminhos e voltam. Mas aqui eu creio que nós já estamos sendo bem alertados de que o dom vai servir para o meu irmão. O dom que há em mim é para servir o meu irmão. O Senhor quer tanto que a gente entenda que a gente foi chamado para servir, que Ele deu 9 dons para a igreja para servir melhor. Ele nos deu
essa semana que é de uma luta se levantando, de um levante contra a vida dele, né? E o Senhor começou a me dar uma palavra para ele. E eu fiquei orando, falando: Senhor, eu preciso da palavra completa. E hoje o Senhor me deu a graça. Ele falou assim, ó, ele terminou de falar comigo e falou assim: tá pronto, pode entregar. Aí eu falei: amém, agora eu vou. E aí eu falei bem assim com você, eu falei: para a palavra ficar pronta, eu quero dizer isso, isso e isso, não foi? Pois é. E eu já sabia da situação dele, em parte eu sei, e em parte eu profetizo, porque o Senhor me deu uma resposta à situação que ele está vivendo. E quando eu não sei nada sobre a vida do meu irmão e eu quero fluir nesses dons, confere com o irmão. A gente tem um amigo que é o Lucas Teru, ele pregou no acampamento do ano passado, e ele se move muito em dons de cura, e de palavra de sabedoria também, de palavra de conhecimento. Então o que ele faz? Uma vez ele estava no trem, por exemplo, no metrô, né? E ele sentiu uma dor nas costas e viu uma mulher perto dele, e ele foi para essa mulher e perguntou assim: tudo bem com você? Ela falou: tudo bem. Ele falou assim: eu estou sentindo algo diferente em mim, mas eu acho que tem a ver com você. Deus está começando a me mostrar alguma coisa, vê se faz sentido para você. Sabe uma coisa com conferência para que não seja envergonhado e não envergonhe o nome do Senhor? Ele falou assim: por um acaso você tem dor nas costas? Aí essa mulher falou: eu tenho. Ele disse: pois é, o Senhor me mostrou que você tem dor nas costas. Foi dois dons fluindo ao mesmo tempo, uma palavra de conhecimento e um dom de curar, porque depois ele orou por essa mulher foi curada no nome de Jesus. Incrível, maravilhoso, e fez certinho, foi conferindo, porque quando a gente fantasia muito, a gente corre o risco de falar aquilo que o Senhor não falou. E uma frase que eu vou adotar aqui do Leandrinho, essa é muito boa. Leandrinho uma vez estava fazendo uma live, ele falou assim: olha, Leandrinho tinha 12, 13 anos, ele falou assim: olha, Deus está me mostrando que tem uma pessoa aqui com depressão, mas ele não me falou mais nada, ele só falou isso, e eu não vou falar mais nada porque é feio falar o que Deus não falou, né? Fantástico. E ele falou assim: olha, ele deu a palavra assim, né? Tipo, eu não me lembro muito bem, faz tempo já. Tem alguém com depressão, mas o Senhor é com você e Ele vai te curar, alguma coisa assim. Mas aí ele falou, depois foi legal que ele, como um menino ainda, né, 12, 13 anos ainda, né, ele falou bem isso, ele falou assim: não vou falar mais do que o Senhor me pediu para falar, porque é feio falar o que o Senhor não falou. Então o anjo vem e entrega para você assim, Vitor, uma palavra e fala assim: olha, fala para aquela irmã que eu sou com ela. Aí o Vitor vai lá e todo profeta assim, né, do jeitão dele: ei irmã, Deus manda te dizer que Deus é contigo. Aí o anjo, ele foi corajoso, ele falou. Aí o Vitor falou assim: e tem mais? Aí o anjo falou: ixi, mano, não tem não. Não tem mais não, é só isso aí, para de falar agora, que agora já começa a avacalhar o negócio. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Amém. Dons de discernimento de espírito, já entendemos dons de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, amém? Dons de discernimento de espírito, esse dom é importante para que a gente possa julgar profecias, que é um dom que a gente vai falar depois. A igreja de Éfeso, Jesus escreveu as cartas através de João, né, revelando a João as cartas ao Apocalipse, e na igreja de Éfeso ele disse assim: eu aprovei que vocês detectaram falsos apóstolos, pessoas que diziam ser apóstolos e não são. Parabéns por isso. Jesus elogiou a igreja por ter o quê? Discernimento de espírito. E tem mais, a Bíblia fala de 3 espíritos: o espírito do homem, o espírito de Deus e o espírito de mentira. Quando nós temos
é uma profeta na casa. Eu reconheço esse ministério nela porque ela tem visões e sonhos. O Senhor dá isso para ela. Então a gente reconhece. A D, ela pode vir com peças do quebra-cabeça e tentar montar para a gente. E dizer, olha pastor, eu vi você num auditório, um exemplo, eu vi você num auditório fazendo isso, fazendo aquilo, mas tinha um negócio lá no fundo, e eu acho que isso era aquilo, aquilo outro. Eu posso chegar para ela e falar assim, minha irmã, vamos tentar entender junto a visão? O discernimento de espírito serve para isso. Ou vamos supor que a D errasse em me dar uma palavra que ela recebeu parcial e ela colocou palavras dela. Eu chego para ela e falo assim, D, fala para mim direitinho o que Deus falou com você, porque ainda não está fazendo sentido para mim. Isso é julgar as profecias. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, um profetize e os demais julguem. Para julgar você precisa ter o quê? Discernimento de espírito. E é julgar para o quê? Para tirar o irmão que profetizou errado da igreja, falar assim, você é mentiroso, você enganou todo mundo. Não! O discernimento de espírito e o juízo, e o julgar, ou melhor dizendo, o julgar da profecia serve para ajudar o nosso irmão a fluir melhor da próxima vez. Então a gente vai lá e ensina ele, ajuda ele a entender melhor aquilo que o Senhor falou com ele, para que ele possa da próxima vez fluir melhor nos dons. Então aqui a gente encerra nosso primeiro grupo de dons, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito, amém? Dons de poder, dom da fé, dom de curar e dom de operar milagres. O dom de operar milagres, ele é um pouco diferente do dom da cura, porque às vezes os irmãos confundem, um com o outro, eles acham que é a mesma coisa. Na verdade, milagre é tudo que é sobrenatural, que não é cura. Nós uma vez estivemos numa célula, e às vezes o Senhor faz só para que o nome dele seja glorificado, às vezes é só para testificar que Ele é conosco, às vezes é para mostrar que a gente tem mesmo um poder do Senhor sobre nós. Porque nós estávamos numa célula onde ninguém passava necessidade, todo mundo comeu em casa, no almoço, ninguém ia morrer de fome se ficasse sem comer, mas tinha só um pratinho de salgado desse tamanho e tinha 20 crentes. Aí você vê que o milagre é maior porque era crente o povo, né? Aí tinha uma bandejinha de salgado assim desse tamanho e tinha umas 20 pessoas, e inclusive no meio delas tinha o Clebão, não sei se alguém conhece o Clebão, lembra dele, mas o Clebão chegou a ser morador de rua. Aí você imagina, o cara crente e ex-morador de rua, quanto que ele comia. Então, eu olhei para aquele tanto de salgado, eu falei assim, Senhor, obrigado por esse salgado, coloca a tua mão e multiplica. Gente, vocês não acreditam que sobrou o salgadinho? E o povo tirava salgado e não acabava o salgado. Não foi, amor? Foi muito legal, né? E a gente viu que uma bandejinha de salgado deu, e aí todo mundo, não aguento mais comer. E olhava, a bandejinha estava lá com o salgado ainda. E aí, alguém ia passar necessidade se não comesse? Não, mas porque a gente orou, o Senhor mostrou que era conosco, falou assim, olha, vocês têm acesso ao poder de Deus. Às vezes é para testificar em nós que Ele pode fazer, queridos. E isso é uma operação de milagre. Milagre é você ordenar que numa terra que não acha água, brote um poço. O nosso antigo pastor tem esse milagre no currículo dele, eu achava incrível, porque sondavam a terra e buscavam e não tinha água de jeito nenhum, e ele orou e saiu uma água. Uau, que incrível, maravilhoso isso. Isso é um dom de operar milagres. Então é transformar água em vinho, multiplicar pão e peixe, ordenar que um machado boie na água, como Eliseu fez. Tudo isso é operação de milagre. E os dons de curar, está muito claro, né? Dons de curar, é dom de curar, muito simples. Não tem nada que seja difícil para o Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus falando sobre nível de dificuldade, na verdade o Senhor Jesus olha como nível de facilidade. Porque Jesus um dia disse para um paralítico assim, perdoados estão os teus pecados. Aí os irmãos escandalizaram em volta, falaram assim, como que pode um homem perdoar pecado? Aí ele, percebendo, ativou o dom de discernimento de espírito e percebeu que os religiosos em volta dele estavam pensando isso. Ele falou assim, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade no céu e na terra, eu quero dizer uma coisa para vocês. O que é mais fácil? Olha a pergunta de Jesus, o que é mais fácil? Dizer a este homem, perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele, levanta e anda? Pois para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra, eu ordeno, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou. Glória a Deus. Então para o Senhor Jesus não tem nível de dificuldade. Então quando a gente olha, a gente tem esse costume de ver milagrinho e milagrão, né? Um outro dia, numa outra célula, eu fiz uma oração que foi muito ousada no Senhor, mas deu uma boa resposta.
Eu disse assim: olha, o Senhor Jesus disse que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez e faríamos obras maiores ainda. Então eu quero dizer, se alguém aqui tem alguma doença, Deus não tinha falado nada comigo, isso que é legal. Se alguém aqui tem alguma doença que não tem cura, eu quero pedir que você levante sua mão, nós vamos orar por você, para que você seja curado. Aí tinha uma irmã lá que tinha uma anemia fosforme, acho que é isso, que é uma anemia que dá principalmente em pessoas negras. Eu não sei muito bem o nome dessas de doenças, de enfermidade, mas aí a gente orou, ela falou assim: isso não tem cura, isso é irreversível, é crônico. Eu falei: nós vamos orar, o Senhor vai curar, Senhor, em nome de Jesus e tal. Aí quando eu entrei no carro eu falei: Senhor, eu sei que o Senhor não falou nada, que o Senhor ia curar. Lá, na reunião o Senhor não falou nada comigo, mas na tua palavra o Senhor disse que o Senhor ia curar. E agora eu oro para que o Senhor continue essa obra e o Senhor cure essa mulher. Aí na semana seguinte ela veio com testemunho que ela tinha feito o exame e não tinha dado mais nada. Então, para a honra e glória do Senhor, nós fluímos nesses dons. Então, querido, se alguém vier reclamar de dor de cabeça para você, ela não está reclamando de dor de cabeça, ela está pedindo oração. Tinha uma época que eu era assim, alguém falava que estava com dor, eu falava, acho que até hoje eu sou assim. Se alguém falar para mim: estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, peraí, irmão, deixa eu... Em nome de Jesus, toda doença sai agora. Teve um culto que nós pregamos sobre cura aqui, e a palavra do Senhor, ela é poderosa para curar. Eu disse aos irmãos assim: eu não vou orar sobre cura, eu vou só pregar sobre cura. E quando eu terminar de pregar, vocês estarão curados. Quem entrou enfermo estará curado. Naquele culto nós tivemos 8 testemunhos de cura, numa igreja desse tamanho aqui, ó. Uma igreja pequena, 8 pessoas foram curadas só pelo poder da palavra. Então, meus irmãos, eu quero encorajar vocês com isso. Com esses testemunhos, eu não quero dizer que eu sou bom, que eu sei fazer aqui. Não, vocês estão... Amém, né, gente? Eu quero, na verdade, mostrar para vocês que isso está disponível para nós e que você também pode fluir nesses dons, meus irmãos. E aí a gente tem o dom da fé. E a fé todo mundo tem. Mas eu lembro lá de Marcos, no capítulo 9, aquele pai que falou para Jesus assim, Jesus falou assim: se você tiver fé, ele será curado. Aquele homem falou assim: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Oxi, não fica estranho? Eu creio, presta atenção aqui comigo, gente. O pai falou assim: eu creio, mas me ajuda na falta de fé. O dom de fé é como se o Espírito Santo de Deus te desse fé emprestada, sabe? Se você tivesse a sua fé impulsionada, se você tivesse a sua fé agigantada, parece que você vira um leão quando você está fluindo nesse dom. Você fala coisas que parece que não vai... Não, se você falar assim, a Serra do Japi todinha sai dali e vai para lá. Quando você toma essa fé emprestada do Espírito Santo, o dom de fé, porque como eu falei, todos nós temos fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, e todos aqui estão tentando agradar a Deus porque creem nele. Mas é uma fé para um sobrenatural de Deus. É uma fé que às vezes aos olhos humanos parece que não vai acontecer. É uma fé que você olha, tudo ao redor está dizendo que não, mas aí o Senhor vem e te empresta a fé e mostra para você: não importa o que está acontecendo ao seu redor, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus dizendo a alguns aqui agora, não é um exemplo, não é um exemplo. O Senhor está falando: olhe para a sua situação com os olhos da fé. Eu te empresto fé para que você entenda que isso é um processo para que você seja aperfeiçoado. Então, olhe para essa situação com os olhos da fé. Tome fé emprestada do Senhor. E aqui a gente encerra mais um grupo. O dom de fé, dons de curar e dons de operar milagres. Amém? Então a gente fala dos dons de poder. E a gente falou também dos dons de revelação. Agora a gente vai falar dos dons vocais, dos dons da fala, que é línguas estranhas. Vamos começar por eles. No último Codificando, uma irmã perguntou para a gente se a gente cria nos dons, se a gente crê, né, nos dons espirituais. E foi muito legal abordar esse assunto no Codificando, e a gente disse que sim. E nós, até essa mensagem foi ainda mais impulsionada por essa pergunta. Fiquei feliz por ela, e essa mensagem nos ajudou, né? Essa pergunta, aliás, nos ajudou nessa mensagem. E o dom de falar em línguas para muitos crentes parece a única evidência de que alguém é batizado no Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se você não fala em línguas, não quer dizer que você não seja batizado no Espírito Santo, amém? Fala comigo assim: falar em línguas não é a única evidência de batismo no Espírito Santo. Muitas vezes você pode ter, como eu falei da D, por exemplo, tem visões, tem sonhos, tem revelações.
Muitas vezes você tem dons de curar. Isso já quer dizer que o Espírito Santo de Deus está em você. E o dom de falar em línguas, quando ele se manifestou em Atos, ele teve um propósito muito singular. Tinha gente do mundo inteiro ali, e a Bíblia faz questão de mencionar isso. Os medos, os persas, os gregos, todo mundo estava lá. E aí o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos, sobre os crentes, né, sobre os 136 crentes que estavam reunidos, e eles começaram a falar em outras línguas. E a Bíblia fala que os homens estrangeiros entendiam o que eles falavam na língua local deles. Então eles falavam em línguas estranhas, e os homens entendiam em grego, na língua dos persas, eles entendiam nas outras línguas. Tem um testemunho muito legal que eu contei no Codificando, que tinha um homem que ele carregava uma Bíblia na sua caixa de ferramenta, que era para puxar assunto, era a arapuca dele, para puxar assunto com os clientes, para poder evangelizar. E aí um dia ele foi na casa de um cliente, abriu a caixa de ferramenta e a bibliona lá, bem bonita. Aí o homem perguntou assim, o que é esse livro? Ele falou assim, este livro é a Bíblia, e é o livro que eu creio, que é a revelação de Deus para os homens. Você acredita na Bíblia? Perguntou para o cliente. O cliente falou assim, eu acredito em metade dela. Por quê? Porque ele era um judeu, ele não acreditava em Jesus, ele era um judeu ortodoxo. E aí esse irmão falou assim, eu posso orar por você? Vai vendo o que o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer. Aí aquele cliente falou assim, pode orar por mim, não tem problema. Então vamos lá. Quando ele começou a orar, o Espírito Santo de Deus falou com ele assim, ora em línguas. Aí ele tentava falar em português, não conseguiu. E aí ele lutou um pouquinho com o Espírito Santo, mas ele mandou ver. Orando pelo homem, que nunca tinha visto, né? Cliente ainda. A hora que ele abriu os olhos, o homem chorando. Aí o homem falou assim, você é brasileiro? Ele falou, sou. Você já foi para Israel? Não. Cara, você falou em hebraico, no sotaque da minha região. Eu não sei se o Senhor fez ele falar em hebraico ou se fez o homem ouvir em hebraico, mas que o Senhor fez alguma coisa aí, o Senhor fez. E a Bíblia fala que o dom de falar em línguas, ele é um dom menor, porque ele serve para edificar a si mesmo. E eu disse que os dons, eles são para edificar o corpo, mas nem sempre é para edificar o outro, às vezes é para edificar a gente. E é o caso dos dons de línguas estranhas. A Bíblia fala que quem fala em línguas fala com Deus e fala em mistério, e ninguém entende, só o Senhor sabe. Quando você ora em línguas, você está crescendo no Senhor, porque você está edificando a você mesmo. O que é edificar? Construir. Eu estou construindo a mim mesmo no Senhor, eu estou edificando a minha vida no Senhor quando eu falo em línguas. O dom de línguas, ele fica potencializado e ele ganha valor quando há o outro dom acompanhando, que é de interpretação das línguas. É pouco comum ver na igreja, mas a gente já viu, e é muito legal de ver, porque um ora em língua e o outro interpreta, e aí ele já serve para a igreja. Então quando essa irmã nos perguntou, vocês creem nos dons? Eu disse assim, olha, eu creio, eu falo em línguas, mas eu sei que há uma ordem no culto. Eu não fico falando em línguas no microfone, não é comum, vocês perceberam isso já. Às vezes eu falo um pouquinho que a gente se empolga, mas não é comum. Por quê? Porque não adianta eu falar em línguas no microfone. Então, se vocês perceberem, quando eu vou falar em línguas eu tiro, e eu falo, por quê? Porque vai edificar a mim mesmo, não vai edificar os irmãos. Não adianta eu falar em línguas com vocês e vocês todos ficarem emocionados porque eu estou falando em línguas. O falar em línguas é para mim, e quando sai da sua boca é para você, mas quando há interpretação de línguas é para o corpo. E por último, para a gente encerrar esse último grupo, os dons de profecia. O profeta é aquele que comunica o que há no coração de Deus para a igreja, para o corpo. O profeta é aquele que mostra para a igreja qual é a próxima estação. O profeta é aquele que mostra para a igreja, para o corpo, aquilo que o Senhor está por fazer. Amém? E o profeta é aquilo que a gente falou agora há pouco. É alguém que tem que passar por um filtro. A profecia precisa ser julgada, a fim de que ela, ao invés de trazer edificação, não cause atrapalhações no corpo de Cristo. Por quê? Porque o mover do Espírito Santo em nós é uma contribuição, é uma cooperação do homem com o Espírito. É muito difícil alguém falar assim, olha,
Eu não sei, só sei que quando eu vi eu já estava lá do outro lado e eu já tinha falado e nem sei o que eu falei. Isso é muito estranho. Se alguém disser que passou por isso, eu acho estranho, porque o Espírito Santo de Deus não faz assim. A Bíblia fala que o Espírito está sujeito ao profeta. E se você quiser reter aquilo que o Senhor está te dando, você pode reter. Pode entre aspas, né? Você vai sofrer consequência de ter retido. Ou você vai deixar de viver uma experiência com Deus por ter retido. Mas se você quiser reter, você pode. Você pode parar o Espírito Santo se você quiser. Só que a Bíblia diz que você não deve fazer isso. A Bíblia fala assim: não apagueis o Espírito de Deus, não entristeçais o Espírito Santo. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não quer dizer que o Senhor está dando permissão. Eu estou dizendo que você tem autonomia. Porque quando o Espírito Santo de Deus te impulsionar, eu creio em nome de Jesus que você não vai reter, meu irmão. Você não é uma represa, você é um rio. Rios de águas vivas fluirão do seu interior, em nome de Jesus. Você não vai guardar aquilo que o Senhor te deu, você vai espalhar para o corpo. Você vai liberar no corpo, amém? Às vezes a palavra que você carrega é uma cura. Às vezes a palavra que você carrega é um consolo. Às vezes a palavra que você carrega é uma ativação na vida do seu irmão. Se você retém, você vai atrapalhar a obra do Senhor na vida de alguém. Aqui nós encerramos todos os dons, já entendemos o propósito deles, sabemos para o que o Senhor nos chamou, por que Ele nos deu os dons. E agora eu quero terminar essa mensagem falando para vocês o seguinte: quando vocês forem fluir nos dons, sejam equilibrados. Testem os espíritos. É isso que a Bíblia manda fazer. Conversa com o Senhor enquanto Ele está te dando revelações. Seja equilibrado tanto na hora de mover nos dons, quanto na hora de julgar os dons. No Codificando também falei: olha, não é comum a gente ficar rodando na igreja, correr na igreja. A gente não faz essas coisas não. Mas se um dia eu fizer, tenta pensar que é o Senhor fazendo. Porque é muito difícil eu fazer isso por mim mesmo hoje em dia. Talvez um dia eu já possa ter feito, né? Mas hoje em dia eu não vou fazer se não for pelo Senhor. E eu tenho um testemunho lá de Natal, Rio Grande do Norte, alguns amigos nossos que contaram esse testemunho pra gente. Na verdade é triste, né? Testemunho. Que uma pastora de uma igreja muito tradicional viu uma irmã pentecostal, visitou aquela igreja, aquela irmã começou a pular. E a mulher, esposa do pastor, falou para ela assim: te aquieta, senta bem aí. E aquela mulher estava cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala: não apagueis o Espírito. E aí o Espírito Santo de Deus usou a boca dela. E isso, gente, não fiquem espantados, porque o Senhor fez coisa até pior no Novo Testamento. Mas o Senhor falou através da boca daquela mulher, falou assim: olha, porque você parou a mover no Espírito Santo, você nunca mais vai conseguir pular. Na semana seguinte aquela mulher caiu de cadeira de roda. Então toma muito cuidado na hora de julgar os dons, na hora de julgar o mover no Espírito Santo. Seja equilibrado nisso, mas tenha discernimento de espírito, saiba fazer isso. E para isso é uma comunhão com o Senhor, gente. Para isso é uma vivência com Deus, é intimidade com o Senhor. Porque muitas vezes você pode estar parando aquilo que o Senhor está fazendo, ou pode estar fazendo aquilo que o Senhor não está fazendo. Por isso eu peço, sejam equilibrados e sejam íntimos do Senhor, para que vocês possam fluir de forma sadia, saudável nos dons, em nome de Jesus. Amém? E agora, para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo falou para Timóteo assim: aviva o dom que há em ti, que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Um pastor, um presbítero, um apóstolo que tenha vivido já os dons espirituais e que já exerce um ministério, ele pode liberar e ativar pessoas através da oração. E se você quiser e eu puder orar por você nessa manhã, eu não sei se a Pri vai conseguir fazer isso junto comigo, mas se vocês puderem vir aqui na frente, eu quero orar por vocês, e eu vou impor as mãos sobre a cabeça de vocês, e isso eu quero que vocês saibam que tem uma responsabilidade, uma seriedade sobre impor as mãos, e eu vou impor as mãos só sobre aqueles que realmente já me conhecem e sabem que eu posso fazer isso, ou que não me conheçam, mas que têm confiança naquilo que está sendo ministrado e que conseguem discernir meu espírito hoje. E eu vou orar por vocês para que os dons do Senhor sejam ativados na vida de vocês, para que Ele derrame dons sobre aqueles que ainda não carregam esses dons.
Então eu quero te convidar a estar aqui na frente. Eu quero orar por vocês, e pela imposição das nossas mãos, como a Bíblia nos mostra, o apóstolo Paulo fazendo com Timóteo, assim também eu quero orar pelos irmãos, para que todos sejam visitados pelo poder do Espírito Santo, e que vocês ativem os dons que há em vocês. Então, se vocês...